Olá a todos, eu me chamo Bruno Cordeiro Lorenzi, sou mestrando do programa de pós-graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade da Amazônia, do Centro de Ciências do Ambiente da Universidade Federal do Amazonas. Estamos apresentando através desse vídeo o trabalho intitulado Atlas ODS Amazonas, a localização da Agenda 2030 no estado do Amazonas, com a coautoria do professor Danilo Egli dos Santos Barbosa e do professor Dr. Henrique dos Santos Pereira. Esse trabalho está incluído no tema 4 sobre o eixo Instituições e Ambiente. A proposta do nosso estudo é demonstrar a territorialização da Agenda 2030 nos 62 municípios do estado do Amazonas. A Agenda 2030, estabelecida pela Organização das Nações Unidas em 2015, apresentou ao mundo os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Cada objetivo de desenvolvimento sustentável é composto por uma série de metas e cada meta trazem consigo um grupo de indicadores. O grande desafio seria como levar, esses objetivos até as localidades mais remotas, aquelas populações que vivem em condições diferentes, principalmente das populações que vivem em capital. A gente sabe que a realidade, sobretudo no estado do Amazonas, é bem diferente nos outros 61 municípios do que a realidade de nós que vivemos em Manaus. Mas como tratar então, quais as estratégias que precisaríamos elaborar, quais políticas públicas que a gente precisa levar até os municípios para que eles possam identificar as reais necessidades e confrontar determinados problemas, se eles não têm um panorama traçado de quais metas, em quais as metas eles estão mais distantes de alcançar o que seria o ideal proposto pela ONU. Então, por isso, a importância desse trabalho que está inserido dentro desse projeto Atlas ODS, o qual objetiva confeccionar os objetivos, os indicadores de desenvolvimento sustentável para cada uma das metas de todos os objetivos de desenvolvimento sustentável nos 62 municípios do Amazonas. Como exemplo, será demonstrada a metodologia do qual lançamos mão para elaborar o indicador número 1.1, que se trata do objetivo 1, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Esse indicador, assim como todos os outros, ele tem sua metodologia própria e essa metodologia ela foi proposta pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada em 2018. Então esse estudo elaborado pela IPEA, ele trouxe a Agenda 2030 original e adaptou todas as suas metas à realidade nacional. Assim, nós temos um conjunto de indicadores adaptados e é sobre esse conjunto de indicadores que nós nos debruçamos através do nosso projeto para a confecção desses índices, de forma que nós possamos mensurar a distância de cada município do estado do Amazonas às metas ideais da Agenda 2030. As coletas dos dados secundários são acessados então em bases, são dados abertos, em bases oficiais de órgãos das 13 esferas de governo, seja município, estado ou governo federal. E um maior exemplo de base de dados que nós acessamos é o IBGE, de acordo com os últimos censos e também com a PNAD contínua. No nosso exemplo do trabalho apresentado nesse seminário, estamos tratando do indicador 1.1, ou seja, o ODS 01, como eu já falei, trata do objetivo de acabar com a pobreza. E esse indicador, da meta 01 especificamente, a meta 01, ela visa a erradicação da extrema pobreza. Então ela cita que para que um objetivo esteja atendendo a essa meta, ele não pode ter mais do que 3% da sua população vivendo em condições de extrema pobreza. Para elaborar esse indicador, nós fomos atrás dos dados de extrema pobreza para 62 municípios e dividimos esse quantitativo pelo total da população de cada uma dessas cidades. Ocorre que nós precisaríamos de um número percentual. Então nós
transformamos, né, multiplicamos por 100 e através, no final nós tivemos então, a título de exemplo aqui, Manaus ficou com 7,17, ou seja, 7,17% da população de Manaus vive em condições de extrema pobreza. Já em Itamaraty, que é a última colocada no ranking, né, dessa condição de extrema pobreza, nós verificamos que 57,03% da população que vive na cidade de Itamaraty vivem nessas condições precárias, né, o que é bastante assustador. A tabela pode ser conferida no nosso trabalho e confere-se, né, percebe-se a diferença gritante entre o município de Manaus e os municípios do interior. Ocorre que, se nós precisamos então comparar todos os municípios do estado do Amazonas e também se precisamos comparar os diversos indicadores que nós temos atrelados à Agenda 2030, nós precisaremos então de uma padronização para que os números percentuais falem também com números absolutos, como é o caso de outros indicadores, pois nem todos os indicadores estão demonstrados através de números percentuais. Então, após a elaboração de cada indicador, nós transformaremos ele para que ele se estabeleça através de uma escala. Essa escala entre 0 e 100. Foi proposta pelo trabalho realizado por Schmidt e Traub, que pode ser verificado na bibliografia do nosso trabalho, assim como o cálculo demonstrando com um exemplo prático para a cidade de Quari. Após esse passo, nós demonstraremos, mediante a confecção de um gráfico padrão estrela, onde pode ser observada quais indicadores já foram construídos para aquele município e quais indicadores estão mais próximos, quais metas estão mais próximos ou mais longe de serem alcançadas. Então, com certeza, esse trabalho vai proporcionar ao gestor público uma importante ferramenta na escolha de das prioridades em sua gestão, né, para que possa elaborar aquelas políticas públicas onde os indicadores ofereçam seus menores desempenhos por tratar também de uma crise atual que nós estamos vivendo com essa pandemia, pelo menos aqui no Amazonas, desde o dia 13 de março do presente ano, todas as áreas, né, inclusive saneamento básico, as áreas de população no interior peca muito com saúde básica, atendimento básico de saúde. Então, com certeza, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, se auferidos devido ao atendimento às suas metas no nosso interior, vai proporcionar um panorama para que o gestor público possa tomar a melhor decisão. Esse trabalho é um trabalho interdisciplinar. Eu sou contador de formação, o professor Dr. Danilo Egli, ele é da área de Relações Públicas. O professor Dr. Henrique Pereira é um doutor em Ecologia. E também um dos nossos objetivos é motivar essa discussão, né? A necessidade de levar o que se tem de melhor de propostas da Organização das Nações Unidas para o interior, né? Para fazer com que um cidadão que vive em condições mais simples de educação, saúde, o que há de mais básico, de necessário, para que ele possa ter acesso também a projetos de melhoria em sua qualidade de vida. Muito obrigado pela oportunidade e estamos prontos para iniciar a discussão, caso haja interesse dos colegas. Obrigado, um abraço a todos.